P5C3, ele só vai fazer sentido para você se as suas emoções, se a sua gestão estiverem alinhadas. Quando eu falo de emoção aqui, galera, eu falo também sobre uma questão que eu comentei ontem na live no Instagram, que era o lance de você não tentar evitar o inevitável. Qual que é o inevitável? O loss. P5C3, você vai tomar loss. Qualquer operacional você vai tomar loss. Não tem como não tomar loss no mercado financeiro. É meramente impossível fazer isso, entendeu? Então, assim, 50% emocional, 25% gestão e 25% P5C3. Sem mais delongas, vamos abrir a corretora, vamos lá falar de gráfico, vamos falar de análise gráfica agora. Então, galera, eu tenho aqui o gráfico do Euro-USD, tá? A variação dessa cotação do euro como moeda base e o USD como moeda de comparação. Então, uma sobre a outra hoje está valendo aí por volta de 1,15. Tá? O peso do euro sobre o dólar está 1,15. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um mercado que ele é regido por algumas leis básicas. Tá? Que leis são essas? Primeira lei do mercado financeiro é a lei da oferta e da demanda. É a principal lei do mercado. Lei da oferta e demanda, tá? Por que oferta e demanda? São pessoas comprando e pessoas vendendo, ok? É uma negociação que está acontecendo aqui. O mercado financeiro, ele é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém precisa perder. Para alguém comprar, alguém precisa vender. Para alguém sorrir, alguém precisa se fuder. Essa é a verdade, entendeu? Então, assim, é oferta e demanda, ok? Primeiro princípio básico do mercado financeiro. Segundo princípio básico, lei da causa e efeito. O que é a lei da causa e efeito dentro do mercado financeiro? Para toda movimentação, existe uma causa, que é justamente qual que é a causa do mercado financeiro? Ó, vai montando o raciocínio aí. Primeira lei, oferta e demanda. Segunda lei, causa e efeito. Qual que é a causa e o efeito do mercado financeiro? A causa é o desbalanceamento entre a lei da oferta e demanda. Perdem a frequência. Então, eu tenho aqui 5 compra, 5 venda. 5 compra, 5 venda. 5 compra, 5 venda. Do nada eu tenho 20 vendas e 3 compras. Opa, desbalanceou a oferta e a demanda. Então, eu tenho uma causa, tá? Qual que é o efeito dessa causa? É a movimentação dos preços, tá? Então, a movimentação, agora repara só, você começa a ter uma análise um pouco mais crítica do preço. O que está acontecendo aqui já aconteceu, é só o resultado de algo que já passou. Então, nós temos 3 leis, são elas: oferta e demanda, causa e efeito, e última, mas não menos importante, que é a lei do esforço versus resultado. O que é a lei do esforço versus resultado? 50% do resultado, 50% do significado do mercado financeiro, ele está atrelado ao preço. 50% do significado, ele está atrelado ao volume. Ok? Não tem como você operar mercado financeiro se você não operar volume, se você não analisar volume. Gabriel, não tem como? Cara, não tem como. Não tem como, tá? É impossível. Você precisa ter essa clareza. Na verdade, não é que não tem como. Você meio que fica à deriva de uma movimentação que você não sabe o que de fato está acontecendo. E o que é a lei do esforço versus resultado? Você vai vir aqui, ó, coloque indicadores, tá? Você vai ter alguns indicadores aqui, ó, modelos, o WideJets, e você tem o volume aqui, tá? Esse volume aqui é o volume de negociação do mercado. Olha só, hein? Agora, o que eu tenho aqui? O esforço e o resultado. Ou seja, 50% está aqui, 50% está aqui. O que é o volume, Gabriel? O que são essas barrinhas aí embaixo? Ó, volume, galera, é nada mais, nada menos do que o combustível do mercado, tá? É o que faz o mercado de fato se movimentar. É o esforço despendido nesse espaço-tempo que nós estamos analisando. Então, em 5 minutos, nessa vela aqui, ó, eu tive uma quantidade de 849, 855, tá vendo aqui embaixo, ó? Ó, olha aqui embaixo aqui, ó. Eu tenho um número, ó, que ele vai atualizando, ó. Ele vai crescendo, tá vendo? Ó, 870, 879, tá vendo? Nessa vela, eu tive 879 contratos negociados. Então, o volume é a quantidade de ordens negociadas no mercado. E o preço é só um reflexo do que está acontecendo com o volume. Ficou claro até aqui? Então, a partir de agora, a sua análise tem que ser preço, volume. Tá? Preço, volume. O que vocês precisam entender agora, tá? O mercado financeiro, ele pode ser
tudo e qualquer coisa, menos aleatório, tá? O mercado financeiro ele pode ser tudo menos aleatório. Se tem uma coisa que o mercado financeiro não é, é aleatório, tá? Você tem que ter essa clareza. Os padrões, assim, tudo que tinha para acontecer no preço já aconteceu. Tudo, absolutamente tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Agora os preços, eles simplesmente, os padrões, na verdade, eles simplesmente se repetem. Os padrões, eles simplesmente se repetem. Você cataloga um padrão que já aconteceu, joga ele para frente e trabalha uma especulação. Nós que somos day traders, o que nós fazemos? Nós especulamos futuras movimentações do mercado financeiro, movimentações curtas, entendeu? Então, nós analisamos um padrão gráfico, acreditamos que ele vai se repetir e aplicamos a nossa análise em cima dela. Então, ou seja, se o mercado ele não é aleatório, se o mercado ele pode ser tudo menos aleatório, eu preciso buscar uma maneira de fazer o quê? De contextualizar o mercado, de contextualizar o mercado. E como que eu vou contextualizar o mercado aqui nesse cenário? Trabalhando com a média móvel. Tá? Então aqui, galera, ó, eu não tenho um padrão do que de fato está acontecendo. Eu não sei se esse preço aqui ele está de fato tendendo a descer ou se ele tende a subir. Eu preciso contextualizar essa informação. Metade do significado eu já tenho completo aqui embaixo, que é o volume. E daqui a pouco eu vou te ensinar como fazer essa leitura. Aqui em cima não. Aqui em cima eu não tenho. Então eu preciso trabalhar também com uma média móvel, tá? Ó, aqui em indicadores, você vai vir aqui em médias móveis, ó. Médias móveis. Dentro de médias móveis, você vai colocar aqui, ó, a SMA 20. Gabriel, por que SMA? A SMA é uma média aritmética simples das 20 velas anteriores. Então, o que que o gráfico faz? Ele pega as 20 velas anteriores aqui, ó, e ele traz uma média de preço, porque lembre-se, tá? Nós estamos falando de preço, e para tudo existe um preço médio. Eu sempre faço uma brincadeira aqui no presencial, aqui em casa. Eu pego alguma coisa e tento vender para alguém que está aqui participando do presencial, oferecendo esse objeto muito acima do preço de venda, para demonstrar que a média móvel, ela traz uma informação. Aí, como é que eu faço, né? Na verdade, pego uma caneta, por exemplo, ó, quer comprar essa caneta? R$ 500. Lembre-se, tá? A primeira lei do mercado financeiro, oferta e demanda, compra e venda. Puta, R$ 500 eu não quero comprar essa caneta não, Gabriel, tá caro. E por 400? Tá, e por 300? Pô, duzentão, compra aí, porra, duzentão a caneta tal. Mas para que eu faço essa parada? Para a galera entender que nós estamos falando de preço, ok? E todo preço, ele precisa ter uma média. Porque se eu quero vender esse controle da minha televisão aqui, Samsung, por R$ 800, só o controle, eu não vou conseguir vender, porque está acima da média. Na tabela de preço de controles, eu tenho uma média de preço. Então, ou seja, o que é essa média? É o que me faz trazer o preço para a realidade. Então, sabendo disso, qual que é a análise que deve ser aplicada aqui? Se você voltar o mercado para trás, você vai perceber que a média móvel, ela nunca se distancia do preço, ó. Ela não pode se distanciar do preço. Sempre quando o preço se distancia dela, ela tende a ir buscar o preço, percebe, ó? Então, ou seja, toda e qualquer movimentação do mercado financeiro, você vai contextualizar a partir de agora dessa maneira. Distanciou da média móvel, ele vai ter que ir buscar a média móvel. Distanciou da média móvel, ele busca. Ele não pode ficar muito tempo longe, ó. A média móvel, ela tem três gatilhos extremamente importantes para sua análise, tá? Anotem aí. Primeiro gatilho importante,